Jamendo.com. Bom dia, irmãos amados, a Igreja Gloriosa de Jesus, a igreja que se reúne para glorificar o nome daquele que vive, a igreja que tem como princípio a adoração, o temor do Senhor em seus corações e que exalta e que teme aquele que vive, aquele que tem o governo, ao Deus Todo-Poderoso, e que não deixa escapar nada do seu coração, das dádivas maravilhosas que o Senhor coloca em nossos corações, que teu Santo Espírito sela em nós. A graça e a paz de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aplaude o Senhor, nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o exaltado, aquele que tem o governo de todas as coisas em suas mãos. O tema do nosso culto hoje é o temor do Senhor. Não é muito interessante ouvir esse tipo de pregação, porém para nós é o princípio da obediência, é o princípio de todas as coisas, é uma vida alicerçada no Senhor, é uma estatura de varão perfeito, é fazer a vontade do Pai e é ser parecido com Ele, porque Ele desceu do seu trono de glória, se fez homem entre nós e praticou o temor do Senhor, para que nós o seguíssemos. E hoje nós estamos aqui aprendendo cada vez mais e mais dele, para ser parecidos com ele. Não é para sair por aí, nós não estamos reunidos para garantir a prata e o ouro, a uma vida cheia de sucesso, como dizem por aí, é só piscar que aparece uma bênção. Não, nós estamos aqui para cultivar a nossa vida com o Senhor, para sermos parecidos com Ele, não envergonhar o seu Santo Espírito, ter comportamento de cristão, para que a nossa boca jorre águas saudáveis, lutando o bom combate. E que bom combate é esse? O seu reino, o seu reino. O seu reino de glória, porque um dia estaremos lá, um dia estaremos diante daquele que vive, da testemunha fiel, estaremos diante dele, e ali nós seremos julgados pelas nossas obras, quer sejam elas boas ou más. Esperemos nós que tenhamos muito mais coisas boas para apresentar para ele com as nossas mãos cheias, do que coisas mais. Amém? Então, nós vivemos um tempo que nós temos que buscar uma santificação, buscar o alicerce sólido, porque nós comemos o pão da eternidade, o pão da vida. A mesa está farta, e nós não podemos desperdiçar o alimento. O pão vivo que desceu do céu, ele é o nosso alimento eterno. Amém? Provérbios 1:7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então esse é o princípio. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Santo Deus e Pai, estamos, Pai, reunidos para ouvir a Tua voz, para sair daqui, ó Deus, experimentados na Tua palavra, para sairmos daqui
para louvar o teu nome, fazer conhecido o teu nome e ajudar outras pessoas, Senhor, a ter um relacionamento sincero diante de Ti. Então ensina-nos, ó Deus, ensina-nos, ó Deus, a ter o seu temor, ensina-nos a ouvir a Tua palavra e antes de qualquer atitude nossa, que possamos lembrar do santo temor de Deus, no nome santo de Jesus. Amém e amém. O temor do Senhor é o fundamento. Olha, você quando constrói uma casa tem que ter fundamento. Então, o temor a Ele é o fundamento da sabedoria e é o pré-requisito para obediência. E o elemento que acompanha tudo isso é o amor. Por quê? Temor do Senhor, fundamento da sabedoria, o pré-requisito da obediência e amar a Deus acima de todas as coisas. Então, quando você teme, você busca o quê? Sabedoria do alto, porque Ele dá a todos que pedem. Logo em seguida, ter uma vida de obediência e amar a Deus diante disso tudo, sem pavor, amar a Deus, porque é bom amar a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Deuteronômio 10:12 diz assim: agora, portanto, ó Israel, que é que o teu Deus pede de ti? Ora, apenas que temas o Senhor com amor reverente. Então você vai ter prazer em temer o Senhor, não é? Andando em seus caminhos, servindo ao Eterno teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Temer a Deus e amá-lo não são atitudes contrárias, mas elas são inseparáveis. O livro de Provérbios, ele é permeado por admoestações desse tipo. O Provérbios 1:7 que nós acabamos de falar do temor do Senhor, o Provérbio 31:30 que fala da mulher que teme o Senhor. E os livros de sabedoria reforçam, atestam, confirmam esse apelo para temer o Senhor. Eclesiastes 12:13 diz assim: agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Olha que glória! Foi para isso que nós fomos criados. Não foi para ser estrelinha por aí. Foi para amar a Deus acima de todas as coisas e a obedecê-lo, porque foi para isso que Ele nos criou. Não foi para outra coisa. Os profetas repetem isso. Olha o que Miqueias 6:8 diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Olha, amados, se nós pegássemos todos esses mandamentos e vivêssemos neles, seria uma maravilha. Então a necessidade do culto é essa. Para que o culto serve? Para admoestar a igreja, para começar do púlpito, não é? A reverência, a obediência, estender para toda a igreja. É isso que Ele nos pede.
pratique a justiça, seja bondoso, ame o Senhor e ande com Ele humildemente, não é? Isso é vida com Deus. É vida com Deus você andar humildemente na presença dEle. E eu não estou falando de humildemente de ser pobre, de maré em si, não. Tem que explicar isso, né? Eu estou falando de humildemente, de saber que quem está em nós é maior do que aquele que está neste mundo. É andar em reverência diante dEle, é em obedecer a sua palavra. É quando depender de você, você tem a paz com todos. Não interessa quem quer guerra com você, mas quando depender de você, tenha paz com todos, porque muitas das vezes é melhor perder a razão para ter paz. Então, ande humildemente com o teu Deus. E o Novo Testamento retoma essa ênfase em sua descrição do Espírito. Então ela dá uma descrição da sabedoria, ela reforça do Espírito manso e tranquilo. 1 de Pedro 3,4 diz assim: pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvaneça toda a beleza que se revela mediante o Espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Um Espírito amável, uma beleza que se revela dentro do cristão, ela se revela por onde ela passar. O ser humano gosta muito de glória, gosta muito de falar: Deus vai me honrar. Nós já somos honrados com a presença do Espírito Santo. Então nós temos que nos esforçar, que é para que essa beleza do Espírito Santo que habita em nós, ela não se desvaneça, não seja apagada, para que as pessoas possam ver o teu Deus, o nosso Deus, fluindo de dentro de você. E se nós temos essa dificuldade, façamos força, porque o tempo que nós vivemos não tem nada de bom, não tem nada de bom. E de repente, Jesus volta. Este temor indica uma reverência submissa e não é um pavor absoluto. Você não precisa ter pavor, você tem que sentir vontade, você tem que ter prazer em temer o Senhor, em ter sabedoria. Quem rejeita esse temor que inspira a obediência reverente, escolhe percorrer seu próprio caminho. Tem gente que rejeita esse temor, mesmo chamado de cristão, quer andar no seu próprio caminho. Olha o que Provérbios 1, 30 e 31 diz: não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comeram do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. E se desviam do caminho de Deus. Isaías 55, 8 diz assim: afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Queridos, os nossos pensamentos nos levam a abismos. E os meus caminhos não são os meus, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma o Senhor. Então você pode ficar repleto de ansiedade para resolver um assunto, ou ter provisão, ou querer provisão, e correr para ali e acolá, e buscar socorro no homem,
e sair por aí fazendo empréstimo consignado, pegando dinheiro com a agiota, fazendo dívida, trocando uma dívida por outra dívida. Ah, meu Deus do céu, seguindo os seus próprios caminhos, os seus próprios conselhos, os seus próprios pensamentos. Esse não é o pensamento do Senhor. Ele diz que não vá ao Egito. Ele diz para você se purificar. Ele diz para você não se prostituir com as coisas desse mundo. Nós temos um Deus que Ele é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que quando você percebe, Ele já te entregou a bênção. Ele já enviou o anjo dele e já te abençoou. Todos nós que estamos aqui já experimentamos isso. Mas os nossos desafios não terminam nunca enquanto nós vivermos. Aí você diz, mas eu sou perseguido, as pessoas ficam lá me tentando, me espetando, e sabe que meu ânimo é dobre. Mas você só vai ser moldado diante da adversidade. E enquanto estiver passando, enquanto você não se moldar a figura de Cristo, de como a palavra dele diz, vamos ficar como no deserto, dando volta no deserto, passando o mesmo problema até aprender. Mas quando você vence aquilo, acabou. Não vai passar mais. Virá outro desafio. Virá outra situação adversa. E você vai ter que aprender a lidar com esta situação. Você vai ter que aprender a vencê-la também. Também. Para depois subir mais um degrau. E aí você fala, nossa, mas a vida do cristão não é fácil. Aqui não, porque ele está nos preparando. Ele nos prepara para uma vida de santidade, de santo temor. Ele nos prepara para sermos um varão de estatura, uma pessoa de estatura de varão perfeito, para entrar na glória. Você não deseja entrar na glória? Deseja? Eu desejo. Mas para isso nós temos que renunciar a muita coisa. Ou seja, esvaziar. Então, esse casco que está aqui, esse vaso que está aqui, tem que estar vazio. Vazio das coisas desse mundo. Não que eu já tenha alcançado. Mas nós temos que nos esforçar para isso, para que a excelência de Deus encha esse vaso, para que você tenha uma vida com Jesus, com Deus, na hora da adversidade, na hora do que nós estamos passando agora, nesse momento. Deus nos dê espírito manso, tranquilo, de alegria e confiança nele, porque se nós existimos, foi porque ele soprou o sopro de vida sobre nós. Nós não existimos porque foi um mero acaso, ou alguma coisa estourou lá no universo e veio partículas e formou o ser humano. Nada disso. Nós existimos porque ele soprou o espírito da vida em nós. Ele nos chamou à existência. Ele chamou a nossa vida. Então, se ele tem o comando de todas as coisas, olha, o útero de uma mulher forma uma criança, um ser vivo. Ah, por acaso o poder está na mulher? Não. Se ele forma osso com osso, se ele faz
ossinho por ossinho, dedinho por dedinho, os cílios, cabelinho. Nossa, olha o poder do nosso Deus. E por que nós tememos tanto e não nos amoldamos segundo a sua palavra, segundo o seu Santo Espírito? Os resultados prometidos àqueles que temem ao Senhor são bondade, riquezas, porque vem todas as bênçãos. A Bíblia diz que ela nos alcançam. Se elas nos alcançam, porque ela nos persegue. Então as bênçãos estão relacionadas a uma vida de temor, de reverência, de obediência. Então os resultados prometidos àqueles que temem ao Senhor são bondade, riqueza, honra e satisfação. Salmo 31:19 diz assim: como são maravilhosas as coisas boas que guardas para aqueles que te temem. É a palavra dele que está falando isso. Todos podem ver como tu és bom e como proteges os que confiam em ti. E de um relacionamento correto com outros. Levítico 25:17 diz assim: ninguém dentre nós oprima ou explore seu próximo, contudo tenha o temor de teu Deus, pois eu sou o vosso Deus. De uma vida longa. Deuteronômio 6:2 diz, sendo assim, tu tens filhos e teus netos temereis ao Senhor vosso Deus, e obedecereis a todos os seus estatutos e mandamentos que eu hoje vos ordeno, para que os guardeis durante toda a vossa existência, a fim de que vossos dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Veja bem, essa promessa é para você, para os teus filhos e para os seus netos. É uma geração bendita. E por conta da tua fidelidade, obediência e temor, os teus filhos, os teus netos se alegrarão na presença dele. Porque a promessa que está na tua vida é estendida para os teus filhos e para os teus netos. E a misericórdia do Senhor, Salmo 103:7. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. Veja bem, ele se manifestou na tua vida. Você lembra quando você se converteu? Você lembra como era a tua vida? E ele manifestou os seus feitos na tua vida. Dá um pouquinho, dá? Ele manifestou as misericórdias dele que não tem fim na sua vida, na minha vida. Ele é amparo inabalável. Provérbios 14:26. Aquele que teme ao Senhor é abençoado com todo amparo de segurança, força e refúgio também para os seus filhos. Percebe a promessa dele? Percebe? Ele é amparo inabalável.
Todas as promessas nos acompanham nossos filhos e acompanham os nossos netos. Como que você quer ser lembrado pelos seus netos? Como que você quer ser lembrado pelos seus filhos, seus netos? Uma geração que vai dizer, nossa, a nossa avó, nosso vô, homens e mulheres de Deus que não abriram mão da sua fé por nada nesse mundo. Amém? E o cuidado constante de Deus nas nossas vidas. Olha o cuidado dele, Salmo 34, 7. Olha o que ele faz. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quanto livramento ele já te deu nessa vida? Quantos? Ele coloca dia e noite, um anjo acampado ao seu redor. Nada e nem ninguém pode lhe causar dano algum. E se for uma aparente perda, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele vai pegar essa situação ruim e vai transformar em boa lá na frente. E você vai entender porque ele fez isso. Mas o princípio, o temor, a sabedoria tem que andar juntos, amados, tem que andar juntos, a obediência, o amor a Deus. A sabedoria para o crente é um conhecimento da vontade de Deus, que permite que ele viva uma vida que é agradável ao Senhor. Então você pensa, eu penso em fazer algo que não é legal, mas peraí, eu estou em uma situação difícil, vou ver na palavra o que ele fala desse assunto. Aí ele diz, desperta, eu estou no comando, não siga os teus caminhos. Colossenses 1, 9 e 10 diz, por esse motivo também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de quem? De Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Vocês compreendem esse versículo? Vocês vejam que Deus quer que andemos, estejamos cheios do pleno conhecimento da vontade dEle, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. A vida cristã, a vida de uma pessoa que ama a Deus, ela é feita de renúncia e ela é tratada de maneira correta e com muita responsabilidade e de obediência. Ela fica evidente quando uma pessoa vive uma vida que é marcada por pureza, por paz, mansidão, um espírito doador, misericórdia e bons frutos, imparcial e sem fingimento. Mas é muita coisa, pastora, é muita coisa aí, mas é o que ele manda. E se você cair, levanta. Caiu, levanta. Caiu, levanta. É triste que cai um monte de vezes, não é? E volta sempre lá no princípio da coisa. Não se renova, não anda para frente. Mas é necessário que caia, levanta. Caia, levanta. E se esmere em vencer todos os desafios,
da tua vida humana aqui na terra. Porque aquele dia, aquele grande dia vai chegar. E está bem próximo. Está bem próximo. Então Tiago 3,17 diz assim: porém, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. A Bíblia diz que o Senhor dá sabedoria livremente e sem censura para todos que pedem a Ele. Tiago 1, 5 e 6 diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Ultimamente, há muito tempo, aliás, ninguém pede sabedoria a Deus, só pedem dinheiro, vida financeira próspera, porque eu sou cabeça e não sou cauda, porque Deus vai me honrar, e cheio de pecado incutido na mente e no coração. E no entanto, Tiago diz que pede sabedoria, roga a Deus que a todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia, peça-a com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Então, para você ter uma vida alicerçada, eu convido você a ler a Bíblia. Todo dia, lê lá um versículo. Todo dia, tenha vida com Deus. Quando surgir os desafios, peça a Deus. Peça que Ele dá com a maior satisfação, porque todo o que pede, sabendo o que pede, recebe, sem duvidar no seu coração. Em outras palavras, se pedirmos com fé, o Senhor nos mostra o que fazer, e o que dizer, e como viver. Podemos contar com Ele para revelar-nos sua resposta. Aí você fica: eu já pedi a Deus, Deus não me respondeu. Às vezes já, e você nem percebeu, porque tamanha ansiedade que não deixa você perceber. E para terminar, Provérbios 2, de 7, 8 e 9. Ele reserva plena sabedoria para os justos, como escudo protege quem procura viver com integridade. Procura viver com integridade, pois guarda os passos do justo e protege o caminho dos seus santos. Olha quanta promessa. Desse modo, compreenderás bem o que significa ser justo, ter juízo, agir com retidão. Amém? Vida com Deus é vida de integridade, é de renúncia, é de buscar os valores eternos. Então não se contamine, renuncie, não se contamine, não se contamine, não é hora disso. Estamos vivendo momentos finais, o nosso Deus está voltando, e isso não é brincadeira, pois os sinais estão aí evidentes. Amém? Curve a tua cabeça. Senhor, nós te glorificamos e te adoramos, Senhor, em espírito e em verdade. Temos prazer, Senhor, em te servir e aprender muito mais de ti, porque naquela hora, Senhor, do agir do homem, nós olhamos para cima, de onde vem o nosso socorro, nosso auxílio, nosso escudo, nossa fortaleza, para nos dar a vitória
em Cristo Jesus. Então, ó Deus de poder e glória, continue, Senhor, continue adestrando o teu povo, a tua igreja, continue, Senhor, nos colocando em exercício, ó Deus, para alcançarmos uma vida plena, genuína, no santo temor de Deus. Paizinho amado, em o nome de Jesus, guarda a tua igreja, guarda nossos lares, guarda nossas famílias, guarda, ó Deus, a fonte financeira do teu povo, Senhor. Proteja com teu escudo, Pai, de provisão, Pai. Guarda, Senhor Deus, Paizinho amado, a menina dos teus olhos, que são seus filhos, que o Senhor elegeu para a salvação, Senhor, que o Senhor justificou, e em breve seremos glorificados juntamente contigo. Que esta semana, Senhor, seja uma semana de bênçãos, seja uma semana da tua presença entre nós, e é que a nossa vigília, Pai, de oração, Paizinho amado, nós possamos sentir a tua presença, de sairmos daqui renovados no Espírito e com resposta daquilo que viemos buscar, Senhor, e a tua boa mão nos conduzindo a uma vida genuinamente santificada, no nome santo de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Jamendo.com 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 Io ti ho creato